maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Porque vale mais um dia nos teus atos do que mil, Senhor, em outro lugar. A minha alma prefere estar na tua presença. A minha alma agradece, se enche de gratidão por tudo que o Senhor fizeste na cruz, por nós, por cada um de nós, ó Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor
A paz do Senhor a você, querido irmão e irmã, pastores e pastoras da nossa linda denominação Igreja de Deus no Brasil. Você bispo, pastor, você que está aí nos acompanhando durante todos esses dias e neste quarto dia de evento, seja muito bem-vindo, porque este dia será extraordinário e um marco para o nosso ministério, aonde nós já tivemos palestras maravilhosas que falaram de temáticas transformadoras para nós. A ética e a moral, as redes sociais e a igreja, o pastoreio e a pós-modernidade. E no dia de hoje, uma temática muito intrigante. E eu quero te dar um conselho. Se você ainda não viu as palestras anteriores e caiu no dia de hoje aqui, nessa locomotiva do conhecimento, eu te aconselho, assista as palestras anteriores, porque eu tenho certeza que você também será transformado com aquelas palestras. Mas no dia de hoje, nós temos uma palestra interessante, curiosa, com uma temática que todo mundo fica se perguntando como será o nosso posicionamento sobre isso. E essa temática e este assunto de hoje, ela vem com uma pergunta interessante, que diz assim: qual deve ser o posicionamento da liderança evangélica diante do quadro político atual do Brasil e do mundo? Gente, que assunto é esse? Que assunto intrigante é esse? Eu estou curioso para saber o que o nosso palestrante vai dizer no dia de hoje, porque este conhecimento será muito importante para o nosso pastoreio, para o dia a dia da igreja. E para o dia de hoje, para fechar a palestra, as palestras, esses momentos de palestras com selo de ouro, nada melhor que o nosso superintendente nacional, um homem preparadíssimo para essa temática e a autoridade eclesiástica máxima da nossa denominação no âmbito nacional, Bispo Divino Eterno. Doutor Divino Eterno pastoreou algumas igrejas na região do Goiás. Ele foi conselheiro regional, conselheiro nacional, logo se tornou supervisor regional no Triângulo Mineiro, depois assumiu a supervisão na região Centro-Oeste e atualmente está como nosso superintendente nacional. O Bispo Divino Eterno sempre esteve envolvido na área educacional. Ele atuou como professor do Seminário Presbiteriano Renovado, atuou como professor do nosso Seminário Evangélico da Igreja de Deus em algumas das nossas regiões da nossa nação, possuindo graduações nas áreas teológicas e área jurídica. Hoje é doutor em ministério pelo Seminário Teológico Pentecostal de Cleveland, Tennessee. Ele nos dá a honra, então, de ministrar esta palestra a todos nós. E ele está preparado. Você está preparado? Você está preparado para essa temática? Então pega caneta e papel para você receber e mergulhar no conhecimento que Deus tem para nós nessa noite. Preparado? Bispo Divino, deixo a palavra com o senhor. Olá, povo de Deus, que maravilha, sejam bem-vindos a mais uma palestra. Obrigado, reverendo Bruno Mariano, pelo seu trabalho, pelo dinamismo nessa sequência de palestra. Eu quero externar também meu agradecimento, doutor Expedito Ferreira de Mello, diretor nacional de educação, que foi vital para a organização dessas palestras. Queremos agradecer, reverendo Bispo Dário, secretário nacional, que tem ajudado na divulgação e elaboração. Eu quero aqui cumprimentar também a todos os candidatos ao Exame Nacional de Bispos. Vocês estão sendo blindados com essas palestras e, consequentemente, toda a liderança é alcançada também para serem abençoados através dessa palestra. Coube a mim a difícil tarefa de fechar um ciclo de palestra que começou lá com o doutor Samuel Alves no dia 8, seguindo pelo reverendo doutorando Bispo Vangivaldo, e
com o doutor Expedito Ferreira de Mello. O tema a mim proposto foi: qual deve ser o posicionamento da liderança cristã dentro do quadro político atual? É um tema muito sensível. Eu quero deixar claro aqui que não será um estudo, até porque o tempo não nos permite debater. Eu simplesmente vou citar os pontos que nós defendemos, sem me deter muito a eles, uma vez que o nosso tempo é bem resumido. Também quero dizer que vamos fundamentar tudo que nós estamos falando, primeiramente na Palavra de Deus, a Bíblia, que para nós é o principal livro. Usaremos também a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Estamos embasando também no Código Civil Brasileiro, claro, né? Vamos usar o EDGID, da Ensino, Disciplina e Governo da Igreja de Deus, algumas partes dos direitos humanos, de maneira que teremos uma palavra mais técnica, uma palavra mais fundamentada naquilo que nós acreditamos, tá? E, repito, essa palestra ela é direcionada primeiramente aos candidatos ao Exame Nacional de Bispo. Então, toda a minha fala se baseia nos princípios cristãos dentro daquilo que nós defendemos. Eu quero te convidar agora a convidar um amigo ou compartilhar aí esse link para que outras pessoas possam também ser alcançadas, tá bom? Também quero dizer que, historicamente, a Igreja de Deus no Brasil é uma igreja compromissada com o bem-estar do Brasil, bem como a sua administração em todas as esferas. E nós, como porta-voz de Deus, como voz profética de Deus na terra, nós nos preocupamos com esses pontos e também nos preocupamos e oramos pelo nosso país. Nos últimos dias nós temos assistido uma grande polarização política e a presença também dos evangélicos é cada vez mais notada nas bancadas, tá? Então, diante disso, surgem as polarizações e diante disso, essas polarizações elas estão em todos os lugares, em todos os debates. Então, é um tema sensível, é um tema muito delicado, mas nós vamos deixar aqui o ponto de vista nosso, da Igreja de Deus no Brasil, como cristãos, tá? Então, a partir dessa perspectiva, nós queremos deixar essas considerações que apontam o posicionamento da liderança cristã dentro do quadro político atual. E entre eles nós elencaremos os seguintes pontos. Primeiro, nós nos posicionamos como reconhecendo que nós respeitamos os poderes, o poder legislativo, judiciário e executivo. Nós acreditamos também no equilíbrio deles, tá? Como proposto lá pelo Barão de Montesquieu, autor dessa trirrepartição do poder. O objetivo, quando ele criou essa trirrepartição, ou seja, o poder legislativo, judiciário e executivo, é para que o poder não se sustentasse nas mãos de uma única pessoa ou instituição, uma vez que a concentração desse poder tende a gerar abuso. Então, nós, como Igreja de Deus, acreditamos na harmonia dos três poderes, defendemos essa harmonia e buscando a resolução dos conflitos sempre através do diálogo. Também nós queremos reconhecer aqui que nós somos um Estado democrático de direito, conforme exposto no preâmbulo da Constituição Federal, tá? Cuja finalidade visa contemplar os objetivos principais, tá? E os princípios mais valiosos, tá? Como diz a própria Carta Magna, um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundados na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional,
como a solução pacífica das controvérsias. Então, essa aí é a base daquilo que nós acreditamos no Estado democrático de direito. Também nós queremos nos posicionar respeitando os direitos individuais e coletivos, previstos também lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo não só aos brasileiros, mas também aos estrangeiros que residem no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, e à segurança e à propriedade. Outro ponto que nós queremos aqui nos posicionar em defesa dessa mesma Constituição, baseado também no nosso ensino, disciplina e governo da Igreja de Deus. Até quando nós vamos nos posicionar em favor da lei dos homens, ou seja, da legislação feita pelos homens? E aí, segundo o nosso próprio Edigídio, ele diz que a lei de Deus é suprema, mas nós devemos obedecer às leis do país, desde que elas não estejam em conflito com as leis de Deus. Ou seja, a lei de Deus, ela é maior do que a lei dos homens. Então, desde que não entre em conflito. Se entrar em conflito, esse aqui é o nosso direcionamento, a palavra de Deus. E isso pode ser baseado lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, onde diz que a desobediência às leis de um país e seu governo somente poderá ocorrer quando motivada pela promoção da justiça e não pelo desejo de fazer oposição ou entrar em controvérsia com o governo. Então, a nossa base é Atos capítulo 5 e o ensino, disciplina e governo da nossa igreja. Então, está muito claro, estamos aliançados, somos a favor da Constituição, desde que ela não fira os princípios bíblicos. Somos a favor da lei, desde que eles não firam os nossos princípios. A Bíblia sempre está acima da lei dos homens. Assim nós acreditamos. Também quero me posicionar dizendo que, como líderes, nós defendemos os direitos às manifestações. 7 de setembro foi um marco, foi um momento que mexeu com toda a sociedade por causa das manifestações, e muitas pessoas passaram a questionar como que nós vamos nos posicionar, nós iremos, nós deixaremos de ir, eu sou contrário, eu sou a favor, tá? Nós defendemos também o direito às manifestações como garantia constitucional, bem como a livre manifestação, tá? E também é importante dizer que esse direito também é tutelado pelos direitos humanos, tratado lá no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13, onde diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão, tá? E é claro que esse pensamento de direito de liberdade e de expressão, ela precisa acontecer de forma pacífica e ordeira, precisa ter o respeito, precisa aprender aí o contraditório, que pensa diferente, tá? Entretanto, nós entendemos que essas manifestações, ela é um exercício da democracia, e também essas manifestações precisam criar um espaço público de discussão, onde o povo possa expressar os seus anseios ao Estado, e esse, por sua vez, procurar dar a resposta. Também nós colocamos aqui o nosso posicionamento de que Deus está acima de todas as coisas. Nesse sentido, nós nos posicionamos dizendo que a soberania de Deus está acima de tudo, que Deus é soberano e supremo de toda a terra, e a Ele nós sempre nos submeteremos. Então, e que esses princípios, que são os princípios instituídos por Deus, sejam defendidos, respeitados, e esses princípios jamais serão negociados, tá? Nós respeitamos então aí os poderes constituídos em todas as esferas, e esperamos que esses poderes se harmonizem para trabalhar em paz, mas também enfatizamos que o Senhor está acima de todas as coisas, que Deus está acima de todo o controle. E aí nós poderíamos citar aqui, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 6,
do versículo 15 até o versículo 16, que diz que Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém pode ver. A Ele seja toda a honra e todo o poder, toda a glória para sempre, tá? Então, dessa forma, Deus tem a soberania sobre tudo que existe. Deus é soberano sobre a nossa pátria, sobre o mundo, sobre as nossas leis, sobre os nossos governantes. Nós entendemos, acreditamos e pregamos que Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o grande rei que governa com justiça e amor. E também temos o entendimento de que quando Deus é o rei dos nossos corações, nossas vidas são guiadas por Ele, para o nosso bem. Então, rebelar contra Deus é rejeitar também a sua soberania e o seu cuidado. Assim, dessa forma, nós sempre defendemos que Deus está acima de todas as coisas. Então, esse é o nosso posicionamento. Deus está acima do partido A, Deus está acima do partido B, Deus está acima dos interesses de um grupo, Deus está acima de todas as coisas. Outro posicionamento que eu gostaria de deixar aqui é a figura do líder como referência no meio social. Eu estou dizendo aqui como líder, como cristão, um líder cristão, né? E esse líder, ele precisa ser referência, tá? Porque os líderes refletem muitas vezes seus liderados e as respectivas escolhas feitas. Nós temos como exemplos bíblicos líderes que não foram eleitos por voto, entretanto foram influentes no seu contexto. Eu posso dizer aqui, por exemplo, José e Daniel. José, quando vai para o Egito, é vendido e, apesar de todo o sofrimento, toda a sua angústia, ele se torna um homem público, ele se torna uma figura pública, assume lugar de destaque. Não foi um homem que tinha sido eleito pelo voto, mas trabalhava pela sociedade, trabalhava pelo país, e como tal ele não se corrompeu, ele se tornou exemplo na sua sociedade e exemplo de prosperidade de uma pessoa que temia a Deus. Dessa mesma forma, nós temos Daniel, que foi levado quando ainda jovem para a Babilônia, num contexto pagão, num contexto de uma cultura diferente. Ele chega ali como escravizado, entre aspas, porque a política da Babilônia era levar os mais fortes, os mais inteligentes, e lá dentro da Babilônia essas pessoas poderiam contribuir. E Daniel contribuiu, passou a frequentar o palácio, e ele se torna um grande líder de Deus numa terra estranha. E como político, como homem de Deus, ele não se dobrou, ele foi referência para toda uma geração e uma referência para nós. Então, nós acreditamos, ensinamos que o líder, ele é referência para o seu povo. Então, ele, através da sua postura, ele pode influenciar. E assim nós acreditamos. Eu quero aqui também ressaltar os princípios e compromissos éticos e morais. Então, a gente também se posiciona nesse sentido. Por exemplo, Jesus dedicou toda a sua vida em benefício do próximo. Inclusive, Jesus defendia padrões de morais e éticos, os quais já haviam sido esquecidos pela sociedade religiosa e hipócrita da época. Então, o próprio Cristo se preocupou com os temas éticos, com os temas morais, tá? E nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 5, que traz uma narrativa do Sermão do Monte, e ali é um verdadeiro código de ética para a vida, e ali você encontra tudo que você precisa se relacionar com Deus, com o próximo, uma questão ética. E nesse sermão Jesus traz toda a mensagem do Evangelho e resume o que é indispensável para a prática da vida cristã. Então ele pode ser considerado como um resumo, tá, do que Jesus ensinou, o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, tá, para que pudesse trazer transformação. E, por exemplo, em Mateus capítulo 5, 14,
é dito o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nesse sentido, nós podemos dizer que o Senhor fala também, em todo o contexto, da honestidade, da bondade, do trabalho, da humildade, tudo isso aliado ao amor de Deus, né? E também aliado à sociedade. E esses fatores são fortes argumentos a favor da cidadania cristã. Então, são elementos indispensáveis para a construção de uma sociedade melhor. Desta forma, nós entendemos que, na hora que o cristão for lá, clicar na tecla verde, ou estiver analisando, ele precisa considerar essas questões, tá? E ele também precisa considerar e procurar líderes que vão se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus e por esses princípios de Jesus aí, ó. E nesse mesmo sentido a gente precisa evitar aquelas propostas que violam os comandos, tá, bíblicos, os conceitos bíblicos da vida, do casamento e da fé. E complementando, nunca vamos votar em benefício recebido ou benefício esperado. Eu acredito que a base tem que ser os compromissos afirmados dentro da vida cristã e, sobretudo, pautados na ética da palavra de Deus. Nesse sentido, nós entendemos que poderemos caminhar para um mundo melhor. Um outro ponto aqui que eu quero trabalhar é a transferência da educação para o Estado, sobretudo no que diz respeito aos aspectos sexual. É claro que o governo tem um dever, tem a obrigação de cuidar, de zelar, de dar segurança do ensino, mas tem ensino que não pode ser terceirizado pelo Estado. Nesse sentido, eu quero citar Oliveira, 2002, no seu livro, ele diz que a família como instituição social é uma entidade anterior ao Estado, anterior à própria religião e também anterior até ao próprio direito. É uma instituição que resistiu todas as transformações que sofreu a humanidade, quer de ordem comum, econômica, social, científica, social ou cultural. Então, através da história da civilização, ela permaneceu e superou todas essas barreiras e não desapareceu. Então, a família, cabe primeiramente a família dar o norte dentro dessas questões relacionadas à educação sexual. Assim sendo, somos contrários que o Estado orienta e exerça influência sobre a orientação sexual para os nossos filhos, uma vez que os educadores, eles podem transmitir para os seus alunos seus próprios valores, suas próprias crenças ou a própria preferência sexual. Isso pode, inclusive, afetar a orientação sexual da criança, dos jovens, e isso pode ser um problema para as famílias. Então, nós nos posicionamos nesse sentido. Eu quero me posicionar aqui também em favor da vida. Resumidamente, nós somos contra o aborto, tá? Somos a favor da vida, e o tema aborto não é algo novo, mas ele ganhou um destaque na mídia brasileira depois de 2017, por causa de uma decisão da legislação maior favorável à interrupção da gravidez em caso de menos de 3 meses de gestação. Então, antes o aborto era aceitável apenas em caso de estupro, risco de morte para a mãe e fetos com anencefalia, que era a formação incompleta do cérebro. Então, todo esse acontecimento desencadeou uma discussão que levou à desvalorização da vida. Decisões como essa acabou abrindo precedente para muitos outros casos semelhantes, tá? E tudo isso vem causando uma grande mobilização social, tanto a favor como contra. Então, não há tempo aqui para expor as várias argumentações históricas, filosóficas e científicas
acerca do início da vida. Não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é diferente, tá? Eu quero citar aqui, dentro daquilo que nós acreditamos, né? Dentro do que a Bíblia coloca, eu cito Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz que antes de formá-lo no ventre eu já te escolhi, antes que você nascer eu te separei, eu designei como profeta à nação. Então a concepção ali, já no ventre, uma vida, tá? Essa passagem demonstra, antes da formação de nossos órgãos, Deus já olhava para os seres vivos, tá? Deus já olhava para Jeremias. Deus já tinha desenhado planos e propósitos para cada um de nós. O salmista também, ele traz alguma coisa nesse sentido, e é exatamente no Salmo 139, o versículo 13 a seguir, o salmista diz o seguinte: Senhor, tu me criaste o íntimo do meu ser e me teceste lá no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especialmente e admirável. Todas as suas obras são maravilhosas. Então eu digo isso com convicção, porque os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram meu embrião. Eu gosto dessa expressão, meu embrião. Todos os meus dias foram determinados, né, e escritos no livro da tua vida. Então aí o salmista mostra também a valorização da vida, e nós defendemos desde o início, lá da concepção, ao direito à vida, tá? Então, assim sendo, nós somos a favor da vida. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3, que diz: todo indivíduo tem direito à vida, tem direito à liberdade e tem direito à segurança. Juridicamente, meus irmãos, a vida é um direito garantido por lei. O direito à vida é mais importante e mais discutido em todos os direitos do Código Civil brasileiro e pela Constituição Federal. Eu quero citar aqui André Ramos Tavares. Ele diz o seguinte, que o direito à vida é o mais básico de todos os direitos, no sentido que surge como verdadeiro pré-requisito da existência dos demais direitos consagrados constitucionalmente. É por isso que o direito à vida é sagrado e é defendido por nós, tá? O outro ponto que eu quero trabalhar aqui e me posicionar é aquela expressão seguinte: ninguém nasce homem ou mulher, a pessoa nasce neutra, sexualmente falando. E essa não é verdade, tá? Enquanto a ética cristã diz que Deus é quem determina quem é homem e quem é mulher, na concepção e no nascimento. A ideologia de gênero diz que esse poder não compete a Deus, mas ao próprio ser humano a escolher. Nesse sentido, eu quero citar aqui o reverendo Dias Lopes, que diz algo interessante sobre isso. Ele afirma que, contra a ideologia de gênero, nós devemos apresentar a teologia de Gênesis, quando a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Nesse sentido, nós somos contrários a esse pensamento. Nós não podemos ignorar a natureza e os fatores biológicos. Ninguém nasce neutro sexualmente. Os gêneros masculino e feminino não podem ser construções históricas impostas pela sociedade. Tais pensamentos acarretam consequências como confusão de identidade, desvalorização da família, sem dizer que esses pensamentos tentam relativizar as verdades bíblicas e impor ao cidadão e à sociedade o que deve ser considerado ideal, e não o que é o correto. Então a igreja não deve tratar a ideologia de gênero como um assunto secundário, mas como algo que ataca diretamente a doutrina fundamental do nosso Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos passam a ignorar esse assunto, mas nós, como igreja de Deus, precisamos olhar para esses princípios. É um arquivo morto para nós, essa questão, não vamos voltar atrás, não tem como fugir, porque estamos alicerçados nos princípios da palavra de Deus, tá?
Certamente, dentro da minha fala, outros princípios poderiam ser aqui abordados, entretanto, nós nos limitaremos a esse, tendo em vista que o nosso tempo ele é curto e dentro dessa palestra não nos permite avançar um pouco mais, porque nós temos a segunda parte da nossa palestra, que é a respostas e perguntas, mas antes de passar para essas perguntas e respostas, eu quero deixar algumas recomendações, tá? Dentro desse tema político, tá? Fica aqui algumas recomendações. Primeiro, cuidado com propaganda eleitoral dentro da igreja. Nessa época de rede social muito ativa, você tira uma foto aqui e de repente ela está no mundo todo e sendo divulgada como você estivesse apoiando, tá? Então, cuidado com as postagens de fotos, tá? Publicadas por candidatos como líderes, sugerindo apoios nossos. Nós precisamos ficar muito atentos, principalmente dentro dos nossos templos, né? Isso pode configurar uma campanha eleitoral, o pedido implícito de voto. Isso pode ser caracterizado como um crime eleitoral. Então, cuidado, muito cuidado com essa questão de propaganda eleitoral. A segunda recomendação seria lógico que cristão votasse em cristão, né? Isso seria o correto. Também é legítimo que um cristão vote em quem tem valores cristãos. Então, nesse sentido, o papel da igreja e do líder é conscientizar os membros sobre a sua liberdade individual de escolher seus candidatos. Entretanto, dentro dessa liberdade é preciso considerar a consciência bíblica, consciência espiritual e social do candidato. Então, essas questões precisam ser consideradas, tá? É preciso considerar que ele esteja comprometido com os princípios bíblicos, éticos e morais. Não podemos abrir mão disso aí. E aí a gente tem que tomar cuidado com aqueles que apenas diz que é cristão. Martim Lutero chegou a dizer o seguinte, olha, que ele preferia votar em um muçulmano sábio, ou seja, alguém que se comportasse de acordo com os princípios que a Bíblia oferece, do que votar em um cristão tolo, ou seja, aquele que não age como tal. Terceira recomendação que eu faço aqui é a seguinte: o nosso compromisso eleitoral ela não termina ao clicar a tecla fim lá na urna eletrônica. Temos o direito de fiscalizar o candidato eleito, bem como cobrar dele o que ele prometeu. Nós temos aí a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a divulgação de todas as despesas realizadas pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e municípios, por meio de um chamado Portal da Transparência. Então, fiscalize, acompanhe, e aí eu tenho certeza que nós continuaremos exercendo o nosso papel. Tá? Finalmente, eu quero dizer que nós nunca podemos nos esquecer que nós somos voz profética. Tá? E como tal, segundo Ezequiel capítulo 3, versículo 17, nós temos como missão tocar a trombeta e fazer a diferença nesse mundo, difundindo a crença da palavra de Deus e defendendo os seus valores. Tá? Também nós nunca podemos esquecer que a missão da igreja, o trabalhar para uma nova construção de um país, tá? Uma construção de um país que tema a Deus, que seja guiado pela honestidade, pela moral espiritual, e nesse sentido a igreja possa ser em qualquer tempo um termômetro espiritual, tá? Um termômetro espiritual para a nossa nação. Então, essas são as considerações da Igreja de Deus no Brasil. Eu, como líder, um dos líderes da Igreja de Deus, me posiciono em nome da instituição, baseado dentro daquilo que eu já falei, dentro daquilo que nós acreditamos, tá? Em suma, esse é o nosso posicionamento. E como igreja, resta dizer o seguinte, que nós pregamos o amor, que nós pregamos independente do amor. Pregamos o amor independente de sexo, da cor, da raça. Isso para nós é inquestionável. Entretanto, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Nós sempre enfrentaremos toda e qualquer situação contrária aos princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada.
eu encerro aqui essa primeira parte, devido ao tempo ser escasso, e nós passaremos para a segunda parte, que são a parte das perguntas e respostas neste momento. E antes a gente passa lá para o nosso reverendo amigo Bruno Mariano. Tremendo, irmãos. Tremendo o que nós temos recebido nesses dias. Deus realmente tem trazido para nós ferramentas poderosas para o nosso pastoreio, ferramentas poderosas para o treinamento e aperfeiçoamento dos nossos líderes, dos nossos pastores. Se você ainda não está entendendo, está se abrindo e sendo sensível a estas ministrações, a nossa oração é que você abra o seu coração para que você venha receber este conhecimento e colocar em prática. Olha que ferramentas temos recebido. Bispo Divino, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo seu preparo, por sua disposição em trazer esta palestra que tem fundamento bíblico e jurídico dentro das leis do nosso país. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa oração é que o Senhor te dê ainda mais sabedoria, abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que a prosperidade do Senhor continue sobre a sua vida, em nome de Jesus. Neste momento, queridos irmãos, nós queremos passar para os momentos de perguntas. Você que participou destes momentos, de toda a palestra, fazendo seus comentários, cumprimentando os irmãos, agora chegou o momento de você fazer a sua pergunta relevante. Faça a sua pergunta e teremos pastores, bispos aí também prontos para responder as suas perguntas. E o Bispo Divino já está com algumas perguntas e eu quero passar a palavra para ele agora. Bispo Divino, como nos dias anteriores, faça a pergunta e já possa responder. Deus te abençoe. Bispo Divino, a palavra com o Senhor. Ok, pessoal? Então estamos aqui para um momento de perguntas e respostas. Reverendo Bruno, nós temos aí várias perguntas e a gente vai selecionar algumas aqui para responder. Que bom que tem uma participação muito boa do nosso ministério, dos nossos líderes, né? Então vamos responder algumas dessas perguntas. Primeiramente, eu quero responder a pergunta do reverendo Everardo Chile, lá do Mato Grosso, da cidade de Querência, da região centro-oeste. Reverendo Everardo, um grande abraço. E a pergunta dele é o seguinte: Pastor Divino, o quadro político do Brasil e do mundo está caminhando na contramão dos valores bíblicos e, obviamente, da igreja cristã. Embora sabemos que isso é um cumprimento da Bíblia, e mediante esse cenário, qual deve ser o nosso posicionamento? Muito obrigado, pastor, pela sua participação. E a resposta a essa pergunta sempre deverá ser a mesma. Tudo que se opõe aos valores estabelecidos pela Bíblia, nós devemos nos considerar, nos posicionar contrário a ela, tá? Não somente nos posicionar contrário, mas também ensinar o nosso povo, preparar o nosso povo para ter esse claro entendimento. Precisamos, então, ainda preparar também a nossa comunidade relacionada aos valores que estão aí expostos. Então, eu penso que esse é o caminho. Então, muito obrigado, reverendo Everardo. Segunda pergunta. Nós temos uma pergunta aqui que vem lá do Ceará, a região Nordeste, o candidato a bispo, pastor Eric Vieira Tum, e ele pergunta: diante dos avanços de pautas progressivas promovidas pela esquerda no mundo, dentre as mais atuais, as bandeiras LGBT hasteadas em repartições públicas nos Estados Unidos e em alguns lugares no Brasil, o que seria melhor para a defesa dos valores cristãos na sociedade? Aí ele começa: a igreja se posicionar contrário, usando sua prerrogativa de instituição social, ou cada cristão se manifestando individualmente pelos meios cabíveis, minimizando assim as possíveis represálias desses grupos à igreja como instituição? Excelente pergunta, muito inteligente, muito bem elaborada, e eu quero responder dizendo o seguinte:
A igreja não pode simplesmente, diante desse contexto, se calar, tá? E ver os seus princípios atacados. Nós precisamos, em primeiro lugar, conscientizar o nosso povo, tá? Essa conscientização passa pelo crivo da palavra de Deus, pelos princípios ali estabelecidos. Então, primeiro, a gente prepara a igreja, tá? E assim sendo, cada um estará pronto para se manifestar, ressaltando que o nosso posicionamento se refere à defesa dos princípios em relação a esses grupos, tá? Porém, a igreja deve amar e tratar esse grupo com maior respeito e amor. Nós temos a terceira pergunta, que vem também da Centro-Oeste, pastor Josley. Pastor Josley, ele pergunta: diante de um quadro político, epidêmico e corrupto, qual seria o papel da liderança quanto à indicação de líderes e pastores para participarem das eleições? É possível não se corromper diante de um sistema viciado, no qual prospera a corrupção e a injustiça? Pastor Josley, na verdade, nós não vamos encontrar uma resposta diretamente na Bíblia sobre em quem nós vamos votar. Entretanto, nós temos orientações claras que nos possibilitam fazer escolhas sensatas, tá? E como cristãos, nós devemos sempre votar em candidatos mais adequados para governar. E alguns princípios aqui precisam ser observados e aplicados. Por exemplo, tá? Primeiro, a gente precisa analisar as opções que nós temos, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 diz que nós devemos analisar tudo com cuidado e ficar com o que é bom. Isso vale tanto para a profecia, tá? Que é o contexto desse versículo, quanto para candidatos políticos. Uma decisão informada, tá? Ela precisa, uma decisão tomada precisa então passar por esses princípios aí, tá? E algumas informações básicas também desses candidatos a gente precisa analisar. Primeiro, quem são os candidatos em que nós vamos votar? Segundo, a que partido pertence cada candidato? Quais são os valores desse partido? Quais são as políticas que o candidato promove? Você concorda com elas ou não? Se não concorda, então você já começa a eliminar. O candidato é íntegro? É conhecido por ser uma pessoa de confiança? O candidato fez um bom trabalho ou faz um grande trabalho na área que ele trabalha? Então, de forma que essas perguntas nos ajudarão a ter uma visão mais clara sobre essas possibilidades. Uma boa ideia é criar ali uma listinha de prós e contras, né? É claro que ninguém fica fazendo isso hoje, mas é preciso analisar, sim, com muito cuidado. E, finalizando aí essa parte sua, aí, é preciso pensar também que é possível não se corromper por esse sistema. Eu já usei aqui o exemplo de José e Daniel. Então, mesmo que esse cristão, essa pessoa entre na política, a segunda parte da resposta da sua pergunta, sim, é possível não se corromper. É só usar o exemplo de Daniel e de José. E nós temos mais uma pergunta. Essa vem da região norte, Rosivan Cordovil de Lemos. Ele pergunta: pastor, a política e a sociedade só ganham com o cristianismo. Qual a importância da igreja na política? A resposta à primeira parte da sua pergunta ela é afirmativa. Tanto a sociedade, a política só tem a ganhar com o cristianismo, uma vez que a igreja ela desempenha um papel fundamental no seio da comunidade. Ela desempenha trabalhos sociais e relevantes para a comunidade. Ela atua na recuperação de pessoas perdidas e sem esperança, né? Fazendo uma analogia aqui, e essa analogia não é minha, tem um escritor que diz que o Estado é como um grande transatlântico, que demora muito para fazer uma rota, né? E chegar a um novo lugar, devido à sua grande estrutura e burocracia. Já as igrejas evangélicas, elas podem ser comparadas a pequenas embarcações, que conseguem penetrar em áreas inalcançáveis para outros segmentos.
são os setores sociais, os espaços geográficos que, por condições precárias e que enfrenta a ausência do poder público, a igreja está ali, dando a sua contribuição. Então, a igreja ela é fundamental, sim. E a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo, numa sociedade corrompida. Então, por isso, a igreja trabalha, ela impõe o seu papel no sentido de desenvolver uma vida política capaz de influenciar o mundo que vivemos, tá? Então, essa é a resposta. E nós temos aqui ainda a pergunta do pastor Flávio Almeida, lá de Irauçuba, onde eu tive a grande oportunidade de estar com ele. Ele pergunta, com base na pergunta do módulo de estudo 52, Ensino, Disciplina e Governo da Igreja de Deus, estamos contra a união da Igreja e o Estado, né? Fé e política podem e devem caminhar juntas? Podemos fazer essa afirmação sem pestanejar? Então ele pergunta, e o que fazer, né? A minha resposta para você está lá, ela baseia também em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz o seguinte, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que lá foram ordenadas por Deus, tá? Então nós ensinamos, que lá estão, são ordenadas por Deus. Nós ensinamos e pregamos respeito às autoridades e submeter-se a elas. É claro que a igreja não caminha junto com o Estado, há uma separação sim, tá? Até porque a igreja ela permanece, os princípios da igreja permanecem, as do Estado não, as do Estado muda, da igreja não, tá? E nós então precisamos nos submeter à lei do Estado sim, mas não cegamente, tá? Nós vamos nos submeter a elas desde que elas não entrem em conflito com a lei de Deus. Então nós devemos ter atitude de coerência com os princípios que não ferem a palavra de Deus. O Estado não é divino. Apenas a autoridade positiva do Estado é ordenada por Deus. Eu uso aqui as palavras do pastor Elienay Cabral. Ele diz que o Estado não tem a última palavra em relação aos assuntos litigiosos, porque é uma instituição temporária. Portanto, a igreja deve prescindir dele. A igreja deve preservar seus valores de representação como instituição moral e ética, cobrando do Estado quando esses valores forem ameaçados. Então, as instituições governamentais, elas existem para aplicar as leis que regem o indivíduo dentro de uma nação. Elas são identificadas como agente de uma representação de ordem pública. Porém, as de ordem pública existe e é relativamente provisória, mutável, mutante, porque um dia será estabelecido um novo governo de Deus sobre a terra, né? E depois a vitória final de Cristo sobre o poder. E aí eu lembro lá atrás que Deus é soberano sobre todas as coisas e a gente não pode fugir desse princípio. E aí, para finalizar as perguntas, vem uma pergunta da região do Distrito Federal, reverendo de Andrade Francelino da Silva, aqui de Brasília. Um grande abraço, pastor de Andrade. A pergunta dele é o seguinte: estamos nos aproximando das eleições. Sabemos que nós, como ministro do Evangelho, onde somos líderes na comunidade que estamos inseridos, o nosso poder de persuasão, de qualquer forma, acaba influenciando pessoas. E diante da ética que temos, com tais ministros do Evangelho, não podemos tomar partido frente a candidatos A, B, ou partido A, B ou C. Qual a sua visão quanto ao envolvimento do líder, ou seja, o pastor local, quando se decide apoiar certo candidato, podendo trazer alguma consequência positiva ou negativa para a denominação? Essa pergunta talvez seja a pergunta mais difícil de responder, principalmente dentro do nosso contexto. E aí, reverendo de Andrade, eu não vou usar as minhas palavras para te responder. Eu vou usar as palavras que estão aqui dentro. Ensino, disciplina e governo da Igreja de Deus, do Código de Ética Ministerial, lá no artigo 9, que dispõe sobre as relações sociais e políticas, exatamente lá nas letras C, e desse livro aqui, a página 128, ele disciplina que a opção política é livre de cada cristão, cada crente. E cada crente deve fazer a sua escolha partidária sem pressão de qualquer forma.
devendo o ministro apenas orientar quanto à parte espiritual da questão. Disciplina ainda que a igreja deve honrar seus membros que ocupem funções públicas dentro do princípio do bom senso e do código de ética da nossa igreja. E sendo assim, eu encerro, tá? E a minha apresentação. Muito obrigado a cada um de vocês por ter participado desde o primeiro dia. Eu quero fazer o meu agradecimento aqui, primeiro a Deus, o grande Senhor de toda a terra, que nos permitiu estar aqui. Quero agradecer ao reverendo Dário, que comanda esse processo de exame ministerial, doutor Expedito Ferreira de Mello, que vem trabalhado também, somando. Agradeço ao reverendo Bruno Mariano pelo trabalho, doutor Samuel Alves, muito obrigado pela sua participação, doutorando Vangivaldo, muito obrigado. Candidatos a exame ministerial, vai dar tudo certo, estudem, essas palestras estão somando a todos os membros e amigos da Igreja de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso momento final, os finais deste dia de palestra tremenda e maravilhosa, nesse tema relevante. Realmente, irmãos, fechamos com selo de ouro. E eu quero agradecer, e eu me despeço aqui, agradecendo a toda a liderança, agradecendo a participação de todos, agradecendo a liderança pelo privilégio de ter me colocado aqui como apresentador deste momento de palestras. Realmente é uma honra, um privilégio, e na certeza do enriquecimento e da abundância de Deus sobre as nossas vidas, eu oro para que o Senhor continue multiplicando o conhecimento, que essas iniciativas tenham uma continuidade por meio da nossa superintendência e por meio das supervisões regionais com os nossos diretores dos nossos seminários regionais. É realmente tremendo e maravilhoso ver a educação sendo colocada como uma prioridade, e sempre foi, na nossa denominação. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, e eu quero agora deixar a palavra final com o coordenador dos exames de bispo a nível nacional, claro, o nosso bispo Dário. Bispo Dário, a palavra está contigo. Olá, é um prazer estar aqui na conclusão desta série de palestras que vem sendo apresentada desde o último dia 8. Com certeza, estes momentos nos trouxe muita edificação e nos fez refletir sobre os relevantes temas que estão sendo aqui apresentados, tão sabiamente pelos nossos palestrantes, que trouxe-nos bastante conteúdo para nele nós pensarmos. As inúmeras participações no chat nos revelam que os temas que aqui foram apresentados foram muito bem aceitos por todos vocês. Estas palestras, inicialmente, elas foram pensadas visando oferecer subsídio aos ministros que estão em um processo de preparação para o Exame Nacional de Bispos, que irá acontecer agora no próximo mês de dezembro. Como proposta do Bispo Expedito, ou Bispo Divino Eterno, o nosso superintendente nacional da IDB, a programação de palestras para mais este exame ministerial, ela foi colocada na coordenação do Bispo Expedito Ferreira de Mello, que é o nosso diretor nacional de educação teológica da Igreja de Deus, que definiu os temas, convidou os palestrantes e sabiamente conduziu todo este processo. Visando alcançar pessoas que, embora não sendo o público-alvo, pudessem interessar por estas palestras, elas foram ministradas com transmissão aberta para todas as pessoas que assim desejassem assistir. E isso foi muito bom pelo número de pessoas que foram alcançadas e que certamente será ainda maior este número, visto que os vídeos continuarão disponíveis aqui no canal. Como coordenador nomeado para gerir mais este exame ministerial, eu me sinto honrado por ter sido parte deste evento tão abençoado como tem sido estas palestras. Eu expresso aqui o meu apreço a você que nos honrou com a sua assistência, não somente nesta noite de hoje, mas que vem nos acompanhando desde a primeira palestra que aqui foi apresentada.
A sua participação, assistindo às palestras, foi muito importante. E por isso eu expresso aqui o nosso muito obrigado de todo o coração. Aos palestrantes, Bispo Divino Eterno, Bispo Expedito Ferreira, Bispo Samuel Alves e Bispo Vangivaldo Silva, a nossa gratidão pela disposição em servir e serem instrumentos de bênçãos e de edificação através de suas ministrações. E em especial quero aqui agradecer ao Bispo Expedito de Melo, que além de ministrar, coordenou toda esta atividade. Ao Bispo Bruno Mariano e a sua equipe do CIGDF, que cuidou de toda a parte técnica da edição e da geração destas transmissões, além de atuar como apresentador, o nosso carinho e a nossa gratidão. Ao Bispo Divino Eterno, nosso muito obrigado por nos confiar mais uma vez a oportunidade de poder servir. A vocês, candidatos ao exame, lembre-se que nos próximos dias 13, 14 e 15 teremos as palestras específicas sobre o conteúdo da prova escrita. E estas palestras serão transmitidas com exclusividade para vocês, candidatos ao exame ministerial para bispo. Finalmente, mais uma vez, a você que se edificou com estas palestras, obrigado pela sua assistência. Divulgue este material que, como já falamos, ficará disponível aqui no canal. Permaneça inscrito para que possa participar de muitas outras transmissões que virão pela frente. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se e faça parte do seleto grupo de inscritos neste canal. Até uma próxima oportunidade e que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Os que vivam desilusões e aflições amargas, dores que tiram o ar, sufoco em calor, voz do coração. Vida em minha vida, o amor descortinou e trouxe o céu para mim, tão azul. Sonhos que vêm e vão, desilusões e aflições amargas, dores que tiram o ar, sufoco em calor, voz do coração. Vida em minha vida, o amor descortinou e trouxe o céu para mim. Água viva, dele bebi, minha sede enfim saciou. Pecados, erros perdoou, a salvação a mim chegou. Sonhos que vêm e trazem a esperança em mora o coração, dores que nunca mais podem secar a fonte que há em mim. Vida em minha vida, o amor descortinou e trouxe o céu